Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa de estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. E nós continuamos na palestra de Telésforo, capítulo 6. Já no capítulo 6, já finalizando, né? Já finalizando. E no programa passado, a gente comentou sobre o que ele fala da necessidade da nossa renunciação ao inferior. E falamos disso na questão dos hábitos diários, né? Que temos que cultivar, começando pelos nossos pensamentos, das mudanças de ideias, através da instrução. Falamos sobre tudo isso. Tereza falou também sobre a questão dos hábitos também, porque dependendo até da mediunidade, da intensidade da mediunidade, o médium, natural, as pessoas beneficiadas com o trabalho do médium ostensivo vão querer presenteá-lo. E aí começa o perigo. Citamos alguns exemplos, né, na questão que isso pode destruir todo um trabalho, né? Falamos alguma coisa sobre isso, porque tudo começa com um presente. E depois aumenta o presente, você vai aceitando, aceita um, aceita outro. Daqui a pouco você está até cobrando por aquilo. E aí é assim. Então, é o que o Telésforo está alertando. E ele finaliza o comentário que nós fizemos no programa passado, dizendo que ninguém espere subir, quer dizer, espiritualmente se evoluir, sem esforço, suor e lágrimas, né? No pain, né, Teresa? No gain. No gain, né? Não, sem esforço, sem ganho, que né? Evoluir é desidratar. É desidratar. Então, é isso. Desidratar, chorar. Pelo olho. Chorar, desidratar. É isso mesmo. Também. É por aí. Ninguém veio à Terra para sofrer. Veio para se melhorar. Só que nós temos que colher o que plantamos. E essa colheita é dolorosa. Muitas vezes é árdua. Mas é assim mesmo. Vez por outra a gente comenta assim. Não tem um santo, seja ele de qual denominação religiosa, nenhum efeméride, nenhum personagem de qualquer religião benfeitor que não tenha sofrido. Não tem nenhum exemplo. Todos eles passaram pela questão do suor, do esforço e das lágrimas. E o exemplo maior é o nosso Mestre Jesus, não é? E ele é um modelo para nós, por isso que ele é o modelo. Bom, então vamos continuar no parágrafo do número 15. Aí agora é o André Luiz comentando. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Lembrando aqui, gente, aproveitando que ele diz que cessou a preleção do Telésforo, nós estamos há duas semanas, alguns programas já continuados em cima dessa palestra. E às vezes o ouvinte pode dizer, poxa, mas tanto tempo para comentar uma palestra, mas é que são muitos ensinamentos em cima da palestra. E os livros do André Luiz têm essa característica. Assim como outros livros também psicografados pelo Chico, né? Claro que todos têm a característica do estudo. Mas assim, por exemplo, os romances. O André Luiz vai romancear algumas histórias, já a partir dos Mensageiros, e depois cada vez mais, mas colocando os ensinamentos do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, nos casos que ele conta. E assim é em toda a obra.
as obras sérias, né? Porque não é só o fato pelo fato, é o que está ali embutido no ensinamento. Por isso que a gente demora, porque são muitos informes, né? E a gente está estudando, não apenas lendo. Aí ele continua. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Porque os circunstantes ali, os ouvintes, muitos daqueles, lembra que a gente sempre falou, o Telésforo não está falando só para os candidatos ao trabalho no Ministério da Comunicação ou na questão da mediunidade. Ele está falando para todos nós. Ele está dizendo das nossas, resumindo aqui, bem resumindo, bem sucinto, ele está falando das nossas falências continuadas nas encarnações, né? Ele vai falar mais adiante dos médiuns falidos, dos capítulos posteriores. Mas a falência somos todos nós, repetindo os mesmos erros. Mas provavelmente os que choravam foram aqueles que se enquadraram justamente na questão da mediunidade mais especificamente, falida. Né? Sim. Eu me enquadrei nos ensinamentos todos aqui, apesar de eu não ser médium, graças a Deus. Mas ostensivo, não sou, mas eu me enquadrei aqui. A gente se enquadra direitinho. E aí a gente chora por dentro, meu Deus. Vamos lá. Ao meu olhar, aí o André Luiz observou e falou assim, ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou... Acho que você pulou. Ah, não, não pulei não. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou, são servidores fracassados, exatamente o que a gente está comentando. Então são aqueles fracassados, chorando em silêncio. Que é muitas vezes o que vai acontecer conosco quando a gente desencarnar. A gente vai olhar a oportunidade que a gente perdeu e vai chorar. Talvez não em silêncio, talvez até berrando. Quando a Teresa fala do livro Voltei, alguns programas passados a gente citou esse livro, que é muito bom, é uma obra excelente a gente estudar. Ele foi ditado por um espírito, que é o irmão Jacó, e quando encarnado, era um espírita, um grande trabalhador de espiritismo, muito bom, uma pessoa excelente, trabalhou muito, ajudou muito a gente. Mas ao desencarnar, ele esperava uma coisa e veio outra. Ele esperava a luz, ele esperava estar brilhando pelo que ele fez, mas não estava. Então, é a falta do autoconhecimento. E depois ele chora, ele confessa tudo aquilo que ele, uma determinada fase lá já do início do seu trabalho, do seu retorno ao plano espiritual, ele chora, ele confessa, faz uma catarse, né, vamos dizer assim, dos erros que ele cometeu, né? E a partir dali ele começa a se melhorar realmente, porque ele reconhece, que é o que vai acontecer com a grande maioria de nós. Né? E no livro dos Espíritos, Kardec vai questionar os Espíritos sobre o que é uma missão. Não é? Se todos na Terra estão em missão. É a pergunta 573. Porque aqui a gente está falando especificamente da missão na mediunidade, mas Kardec quis saber em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, olha só, ou o que instrui. Por isso é que Paulo dizia a cada um segundo a sua administração, porque o lavrador não vai ser cobrado pelo trabalho do presidente da República, e nem o presidente da República vai ser cobrado pelo trabalho do lavrador nem do professor. Então, cada um tem a sua missão aqui na Terra. Umas atingem um número muito grande de pessoas, outro um grupo menor. E a resposta continua. O que cultiva... tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. E aí na pergunta 578, Kardec quer saber, e quando o espírito falir? Aqui no caso os médiuns faliram, né?
Pergunta 578 do Livro dos Espíritos. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Quer dizer, não teve nem influência exterior. É ele mesmo com a sua incúria, com o seu comportamento errado. Sim. Se não for um espírito superior. Então, como o Telésforo está dizendo, na nossa esfera evolutiva, todos nós estamos comprometidos. Todos nós temos lições mal feitas no passado. E aí Kardec, na letra A, ele desdobra e ele pergunta, mas que consequências lhe advirão de sua falência? Resposta, terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, é o que os médiuns e os doutrinadores falidos vão ter que fazer. E é o que os espíritos orientaram a Kardec. Faliu, não conseguiu cumprir a missão que tinha, porque aí a gente já viu, porque a gente às vezes entende missão, uma coisa assim, grandiosa para a humanidade, mas não, todo mundo tem a sua missão. E até nesse capítulo, né, eu acho que é na pergunta, deixa eu ver aqui, não vou ler não, mas a pergunta 582, quando Kardec pergunta se a paternidade e a maternidade é uma missão, Poxa. Os espíritos vão dizer uma das mais importantes, não é? Então todo mundo tem lá a sua missão, seja quem for. Tem a missão, deve cumpri-la para melhorar o comportamento, mas também melhorar aqueles que convivem com ele. E se faliu, volta para recomeçar. Só que aí, muitas das vezes, a coisa vem acrescida de mais um pouquinho de juros, vamos dizer assim, né? O que podia, a gente até estava comentando hoje antes de vir para cá, sobre a questão de você não querer ter filhos, né? De você colocar obstáculos à reprodução, no caso, né, humana. Bom, ninguém vai para o inferno por causa disso, mas o que você poderia, de repente, fazer numa encarnação com o trabalho com 4 espíritos, pode ser que na próxima vai ter que fazer com 8, porque é o 4 que você não quis receber, com mais 4 que ainda tinha, né, sobrando, e aí o que pode acontecer é a coisa ficar um pouquinho mais difícil. E é o que vai acontecer aqui com esses médiuns, né, que faliram, e sabem que na próxima encarnação talvez tenham que recomeçar. Nessa questão que a Teresa está colocando... 578. Não, 578A. Falir na missão. Olha, missão, quando o Espírito fala missão, gente, é missão para o bem. Perturbar os outros não é missão de ninguém, não é porque não é atazanar a vida do outro, isso não é, eu tenho a missão de perturbar ele. Não existe, isso é desvio de missão. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para fazer bobagem, ninguém. Não existe isso, você vai encarnar, não. O Espírito sabe, os espíritos superiores, grandões lá, né? A chefia, vamos dizer assim, a diretoria sabe se você vai errar ou não. É o que a Joana de Anjos fala no livro Vida Feliz. Deus conhece o teu destino e comanda a sua vida. Então, Jesus também, como ele e o Pai são um no sentido da aproximação, da afinidade, Jesus também o sabe. E os devas lá, os arcanjos também sabem. Agora, eles sabem se a gente vai errar. A gente é que não sabe. A gente que acha que sabe. Então, o aprendizado é nosso. Quando os Espíritos falam em prova, a gente está provando, não é para Deus, é para nós. Está provando para nós mesmos, né? E nisso que ele fala aqui, são os servidores fracassados. Somos quase todos nós na Terra. Quando a gente fala em fracassado, deixa eu só procurar a pergunta aqui do Livro dos Espíritos, a 915. Eu gosto muito dessa pergunta, porque às vezes a gente fala assim, não, todo mundo na Terra é mau. Todo mundo não presta, não é assim. Aqui é um vale de lágrimas. Aqui é um vale de lágrimas, não é assim. Olha, na pergunta 915, que eu fui achei, de O Livro dos Espíritos, é o capítulo da perfeição moral. Allan Kardec pergunta assim, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Porque na pergunta 913, anteriormente, os espíritos disseram às vezes que o vício mais radical é o egoísmo.
Daí deriva todo o mal. E aí os espíritos responderam a Kardec: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porque ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Aí olha a continuidade da resposta. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, sim, a Terra também não é povoada só de egoístas, de orgulhosos, egoístas, malfeitores, não. Tem muita gente boa, mas é o que ele está dizendo aqui, né? Não, a gente não conhece, porque a virtude foge à claridade do dia, muitas vezes foge. Então, às vezes não é para aparecer, está oculto. Por exemplo, em alguns livros psicografados por Chico Xavier, como é que a gente ia saber da existência de uma Alcione no século XVII, que está no livro Renúncia? Um anjo daquele, né? Um protótipo ali do exemplo de Jesus. Como é que a gente ia conhecer a existência, apesar de num trecho lá do Evangelho, a gente de Estevão, como é que a gente ia conhecer a existência de um Gesiel? E como eles, tem outros. No livro Ave Cristo, tantos outros lá, um Apio Rufino e outros mais que estão lá de personagem, né? Então, tem sim, existem. A gente também não pode taxar que todo mundo fale como a gente pode pensar. Não é isso que o Telésforo está dizendo, né? Nesse instante, Telésforo e nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos. Interessante. Então, duas senhoras chegaram perto do Aniceto, que ele já tem autoridade para tomar certas decisões, ele é um orientador, né? E pergunta, e vai fazer um pedido a ele. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Então, o que é próxima oportunidade de serviço? Eles já estão falando na próxima encarnação do Otávio. Aí o Aniceto responde: o ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Olha o jeito de falar. Ele respondeu para ela: o problema é lá no ministério. Ele não disse assim como a gente diria. Atenciosamente ele disse: o ministério vai prestar os esclarecimentos. Um instantinho, Marco. Deixa eu falar uma coisa. Ah, tá. Quando ela pede, né, ela faz um plano, né, reencarnatório lá ela vai pedir ainda. Ela ousaria reiterar-lhe o pedido. Ela já fez e vai fazer de novo. Quem reitera faz novamente. É que Marina, ela já tinha pedido para o Otávio, agora está pedindo de novo. É que Marina, ela já fez o plano dela. A Marina. Mas isso eu não li ainda, mano. Não leu isso não? Não. Eu li assim: o Ministério prestará esclarecimento. Ah, tá. Pensei que você já tinha. Não cheguei na Marina ainda. Ah, não chegou. Então leia. Vamos lá. A Tereza é fofoca. O nome disso, gente, é fofoca espírita. Eu achei que era. Todavia, tornou a interlocutora: ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na Terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Eu estou rindo porque é um interesse pessoal. É uma pessoa do bem, boa, está aqui no ministério, está lá, deve estar estudando, trabalhando, mas é o que está no Livro dos Espíritos, a questão do interesse pessoal. Essa é a prova de toque nossa. Então, ela está dizendo que deixa o Otávio reencarnar com a amiga minha, porque vai ser uma grande mãe para ele. Mas às vezes não é o melhor para o Otávio. Todo mundo tem a mãe ideal? Para ele tem. Todo mundo tem a mãe ideal para o seu caso. Mas tem mães violentas, tem mães que desprezam os filhos, tem mães que, em vez de botar o filho para estudar, botam para vender bala na rua, com oportunidades de botar na escola e não querem colocar.
Todo mundo conhece, teve convivência com, sabe de algum caso assim. E Jesus errou na encarnação? Deus errou? Não. Mas é a necessidade que o Espírito tem. Mas é o caso aqui. Então tá, Cris, agora você pode então, o que eu ia colocar? O grande problema na nossa vida é a gente achar que os nossos planos é que tem que valer. A gente se esquece de tudo que a gente diz, de colocar no finalzinho uma expressão, se Deus quiser. Porque o plano que tem que valer e o plano correto é o plano de Deus. Ainda mais a nível de reencarnação, que é um planejamento muito complicado. A não ser para os suicidas, que muitas das vezes só precisam de um corpo para poder, colocar para fora todo aquele desequilíbrio no perispírito, que é uma coisa rápida. Muitos suicidas, ex-suicidas, reencarnam e morrem como criança, porque eles precisam só se reequilibrar. A gente tem o exemplo disso do Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu. Ele foi suicida, ele tentou o suicídio 2 vezes, ele primeiro morre afogado aos 9 anos, se eu não me engano, depois ele morre com 2 anos, porque ele também bebeu veneno. Então ele estava desequilibrado no mundo espiritual, ele precisa voltar. Então aí a gente nota que esse tipo de reencarnação, ele é mais favorecido. No livro, assim, mais favorecido, não tem tanto planejamento. No livro, No Mundo Maior, o André Luiz vai encontrar o avô dele. O avô dele está numa situação muito complicada, porque foi muito avarento, e ele está lá enlouquecido nas trevas. E quando ele está lá, o André Luiz reconhece ele. A irmã Cipriana, muito interessante, está no capítulo 19. O capítulo 19, reaproximação. Livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior. Nesse capítulo, a Cipriana fala assim: André, nosso enfermo, que é o avô dele, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Aí ela diz, mas a senhora pode ajudar? Como não? Tratando-se de reencarnação para meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Temos nesses sítios grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala no círculo regenerativo. Vamos ver como estudar a situação futura desse irmão. Então, para quando é uma encarnação em que você só precisa de um tempo curto, como no caso dos suicidas, como no caso do avô aqui do André Luiz, que ele não vai ter uma grande influência na sociedade, é mais fácil planejar a reencarnação. Mas os médiuns, dialogadores, não é esse o caso. Eles são aqueles que vão propagar a doutrina espírita, no caso dos médiuns espíritas. Então tem que ter todo um planejamento. E a mãe lá, como o Marco falou, o interesse pessoal, ela é mãe, Ela já arrumou lá alguém o que ela quer. É o não que quer ela dizer quer. O que vai acontecer. Lógico que não. E tanto que a gente vai ver que o Aniceto... A gente vai estar terminando, só lembrei de outras coisas, no próximo programa a gente comenta mais. Mas tem um detalhe do livro Libertação, que eu lembrei que a Teresa colocou esse caso, eu lembrei do livro Libertação. O Gregório, que é um chefe das trevas, ele vai reencarnar filho da Matilde, que é um espírito superior. E logo depois ele vai ficar órfão. Quando eu li a primeira vez, que eu estou lembrando aqui que eu li, eu falei, poxa, mas isso não está certo, deixa ela mãe dele para ela orientar ele, mas não tem que ser assim. Cada um cada caso é um caso. Caso é um caso. Estamos terminando mais um programa, lembrando sempre que a gente está estudando, não está apenas lendo, por isso às vezes pouco tempo de leitura e muito comentário. Esperamos ter colaborado com o raciocínio de todos. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.